Oremos. Senhor Deus, Pai amado, querido, Criador dos céus e da terra, a Ti nós rendemos graça, nós rendemos louvores, a Ti, Deus, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos Teu santo e bom nome. Senhor, tome em Tuas mãos cada vida que aqui está representando sua família. Meu Deus, que o Teu Espírito possa, meu Pai, trazer a cura para aqueles que estão doentes, levantar aqueles que estão prostrados, caídos diante das lutas diárias da vida, dando força, Senhor, levantando aqueles que estão também, Pai, em um leito de hospital, curando. Nós te clamamos, Deus, e colocamos diante de Ti esse projeto que agora foi dito aqui, Deus, que o Senhor dê sabedoria para nos guiarmos nesse projeto, Senhor, para que ele possa ser feito na tua direção. Então nós sabemos que ele será eficaz e fará aquilo que agrada a ti. Pai Santo, tome em tuas mãos a vida do irmão Júnior, vai nos trazer a palavra, estejamos com corações abertos, a mente aberta para entender e compreender tudo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha clarear o nosso entendimento, para que venhamos saber verdadeiramente qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade em nossas vidas. Tudo isso nós te suplicamos no nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem. Amém. Bem, nós vamos iniciar um estudo na palavra sobre Elias. A palavra nos fala de 3 Elias. E esse último Elias, ele se manifestará agora nos últimos dias. O Deus vivo, o Deus eterno, ele escolheu comunicar-se com a raça humana através dos séculos por meio dos seus mensageiros escolhidos. Nós já sabemos disso. E esses mensageiros escolhidos não são anjos, eles são seres humanos, são pessoas, pecadores remidos, que são os seus condutos de graça por onde a sua mensagem de salvação ela é espalhada. Deus sempre trabalhou pelos seus instrumentos humanos. É por isso que Amós capítulo 3, verso 7, aquele famoso verso, diz que ele não fará nada, não fará coisa alguma sem contar o seu segredo. Sempre que ele vai fazer alguma coisa, ele conta o seu segredo aos seus servos, os profetas. Satanás também, ele é obrigado a seguir este princípio também. E por isso que você vê na televisão, nos comerciais, e mesmo nos programas, que aqueles servos do inimigo, eles também fazem uma programação preditiva daquilo que vai acontecer. Seja prevendo uma pandemia, seja prevendo uma guerra, seja prevendo um desastre, qualquer coisa desse tipo. Mas esse é o padrão divino. O Criador, ele sempre revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ao longo dos séculos, nos momentos mais importantes da história desse mundo, ele levanta seus mensageiros para trazer uma mensagem para o seu povo, para a sua igreja. Lembrem de Noé, que está escrito em Gênesis capítulo 6. Gostaria de convidar os irmãos aqui mais uma vez a lerem Gênesis, capítulo 6, do verso 1 ao 7. Eu gostaria de pedir que alguém lesse. Gostaria de pedir aqui ao nosso irmão Ibrahim que lesse, por favor, Gênesis 6, do 1 ao 7. Leio sim, estou localizando aqui. Diz a palavra: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá
para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Muito bem. Esse é o famoso texto de Gênesis capítulo 6. A Bíblia chama Noé de o pregador ou pregoeiro da justiça. Que justiça? Da justiça celestial que haveria de recair sobre o mundo antediluviano, o mundo pecador. Noé foi escolhido para anunciar ao mundo que os juízos de Deus, os julgamentos celestiais, seriam sentidos em breve na terra. Que Deus puniria o mundo por causa da sua maldade. Deus é como se ele tivesse uma ampola. Ou então como você tivesse um balde. Esse balde vai enchendo de água. Essa água simbólica é a iniquidade da humanidade. Quando chega em determinado ponto ali na borda, ele vai ter de derramar. E quando isso acontece, é sinal de que chegou o limite, que não pode mais ser tolerado sem que haja uma intervenção do Altíssimo, sem que juízos sejam então derramados. Cada pecado é uma vindicação, é um clamor por justiça. Isso fica bem claro no exemplo lá de Caim, quando Caim mata Abel. O Senhor diz para Caim que o sangue do teu irmão está clamando da terra a mim. Então, todo ato de maldade clama por justiça. O universo inteiro observa para o justo, para o Deus da justiça, para que ele, então, efetue o seu julgamento. Da mesma forma, na época de Noé, a humanidade havia atingido um ponto de ebulição, um ponto que não poderia mais ultrapassar sem que houvesse consequências. E Deus, então, chama Noé para pregoar esta mensagem. Noé era justo e íntegro. Noé não havia se corrompido como os demais daquela época. Ora, nós estamos falando aqui de corrupção em todos os sentidos. Corrupção física. Noé não era um híbrido. Noé não tinha o seu corpo profanado, o seu santuário físico profanado. Noé não era adorador de demônios. Noé não tinha pactos satânicos, nem na sua casa, nem na sua família, nem na sua linhagem. O resto do mundo inteiro tinha e achava normal. Então Noé era justo, era o pregoeiro da justiça. E ele foi escolhido para anunciar que os juízos de Deus seriam sentidos sobre a terra. Deus não trabalha com ocultismo. Deus não trabalha escondendo as coisas. Por isso que Cristo disse: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama, debaixo da mesa, mas para colocar lá em cima, para que ela seja vista por todos e ilumine as trevas. Então, hoje também nós estamos vendo várias pessoas sendo advertidas de que grandes juízos celestiais vindo dos céus estão prestes a ser derramados sobre este mundo. Esse mundo está chegando ao seu limite, está ultrapassando as barreiras aceitáveis pelo Deus de justiça. Noé, ele teve uma mensagem profética. A mensagem profética de Noé dizia: 120 anos, a terra será destruída por um dilúvio. Nós podíamos falar aqui das implicações dos 120 anos, em que cada ano deste, ele seria um ano jubileu. E um ano jubileu, o ano jubilar, estaria relacionado aqui ao período de 50 anos, e isso aqui nos levaria a 6.000 anos de pecado. Nós cremos dessa forma, a Escritura fala disso também, mas não é esse o nosso ponto agora. Nós vemos também sobre Moisés. Deus levanta Moisés após 400 anos de escravidão no Egito. Havia chegado o momento em que a profecia devia ser cumprida. Ele suscita, então, o libertador. Era o homem certo, preparado para o momento certo. Era o momento de se cumprir a promessa, assim como ele havia jurado a Abraão, Isaque e Israel. E diz a palavra que pela mão desse profeta ele guia o seu povo desde a saída do Egito até a entrada de Canaã. Também Deus levanta Elias. E Elias era o homem para uma época de apostasia.
Essa é a primeira característica do profeta Elias. Momento de apostasia. Essa apostasia é um reflexo da apostasia que já existia na época de Noé. Apostasia moral, apostasia espiritual, falsa adoração e idolatria. E Elias aparece, surge num contexto em que as pessoas estão mergulhadas na apostasia. Pessoas estão acostumadas em apostatar, de maneira que a apostasia, o afastamento dos padrões divinos, se torna algo corriqueiro, e Elias é quem é tido como perturbador. Nós vemos isso quando Acabe se encontra com Elias. Acabe havia traído todos os juízos sobre si, os 3 anos e meio de seca, as pessoas morrendo de fome, as pestes que haviam se levantado, por haver quebrantado a lei de Deus e se afastado de Deus. Mas quando ele encontra Elias, nós vamos ver que está escrito aqui na palavra o seguinte. 1 Reis 18, 17. 1 Reis 18, 17. Quando Acabe se encontra com Elias, veja, Elias havia se encontrado com Obadias aqui, havia mandado Elias agora se encontrar com Acabe. Diz a palavra aqui, 1 Reis, capítulo 18, verso 1, que depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no 3º ano. Veja, no 3º ano aqui vai fazer referência direta, aqui uma ligação, com o que nós vimos lá sobre os 1260 dias, lá de Daniel 12. E sobre os 1290 dias, você vai ver aqui que é no 3º ano que a palavra vem e diz assim, apresente a Acabe porque eu mandarei chuva sobre a terra. Tudo bem. Elias vai se encontrar com Acabe. Aqui nos 1260 dias, é aqui que cai a chuva serôdia. Então, todo o processo de Elias, toda a vida de Elias é uma representação profética viva. Porque são nos 1260 dias que a última chuva, ela será, então, derramada com toda a sua plenitude. E então irá se definir quem serve a Deus e quem não serve verdadeiramente. Então, no verso 17, quando Elias se encontra com Acabe, a acusação que é levantada contra Elias é: você é o perturbador de Israel. Olha como é interessante aqui, você ser chamado de perturbador de Israel. Você está no meio da apostasia. As pessoas estão absolutamente fora do padrão divino, as pessoas apostataram física, mental, espiritualmente, corpos corrompidos. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas estarão no futuro próximo já totalmente hibridizadas, totalmente transtornadas, com a espiritualidade absolutamente corrompida. E então, quando aparece um homem de Deus dando uma mensagem de arrependimento, de salvação, essa pessoa é taxada aqui de perturbador. Sabe por que perturbador? Porque a nova ordem mundial dos nossos dias ela vai estar formada, assim como a velha ordem, que não é velha, é a mesma, é a nova ordem mundial de hoje, a nova ordem mundial da época, que se iniciou com Jezabel e Acabe, estava completamente estabelecida aqui, nesse momento, quando Elias aparece. Então, eles estão aqui no momento de paz e segurança, mas numa paz e segurança da apostasia, numa paz e segurança pecaminosa. Quando surge um homem de Deus para apontar e dizer, vocês estão pecando, essa pessoa é tido como perturbador. Perturbador da paz e do sossego, mas de um sossego de sono de pecado eternos, que levariam toda a nação de Israel, estavam levando para a perdição. Então, essa foi a mensagem, era dessa forma que o rei Acabe estava vendo Elias, perturbador de Israel. Se você quer ser um servo de Deus, se você quer proclamar a mensagem da palavra de Deus, você não pode jamais imaginar que seguindo a multidão, que falando as mesmas coisas que as pessoas falam, e eu agora me lembrei do que a irmã Bia vinha falando há uns dias atrás para mim, o que você fala causa confusão. O que você fala causa divisão. O que você causa, as pessoas vão dizer, não, isso não é de Deus. Até o ponto de dizer depois, como disseram, né, com Cristo, né, ele é endemoniado. E com Elias, você é um perturbador. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, ninguém está se preocupando mais com essas coisas, está todo mundo numa paz só, pensando de uma maneira só, e aparece um agitador, um tumultuador, um perturbador. Foi assim que Elias foi chamado, perturbador de Israel. A forma como Elias foi chamado, o primeiro Elias também, se reflete no segundo Elias, que foi João Batista.
João Batista foi preso e arrancaram-lhe a cabeça, e ele não se dobrou ao sistema corrupto que havia na sua época. A mensagem dele era de arrependimento. Veja, João Batista, ele perdeu a cabeça porque a mensagem dele não era de paz e segurança. A mensagem de João Batista era arrependei-vos. Sempre que alguém se levanta para dizer arrependei-vos, essa pessoa ela é perseguida e chamada de perturbador, aquele que está tirando a paz. Então, Deus levanta esse profeta. Deus também levantou outro profeta, o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele surge em um tempo de perigo, quando a nação pagã da Babilônia, ela estava ameaçando destruir completamente o povo de Deus. E Deus dá uma mensagem de encorajamento, mas também uma mensagem de arrependimento. E a mensagem de Jeremias é diferente daquela mensagem que hoje as pessoas pregam. Era uma mensagem de arrependimento, de humilhação, para que só então pudesse haver uma reforma, uma mudança. As pessoas não estavam dispostas a se humilhar. As pessoas não estavam dispostas a reconhecer. O grande problema hoje dentro daqueles que se dizem cristãos é reconhecer que há um erro, reconhecer que há algum tipo de coisa errada, que precisa mudar em alguma coisa. Porque todos dizem que são Israel espiritual, Israel de Deus, e que são os pregadores da salvação, das boas novas. Então ninguém está disposto a aceitar que é preciso mudar em alguma coisa, que é preciso se arrepender de alguma coisa. Deus também levantou o profeta Neemias. E Neemias foi o profeta, a pessoa incumbida de trazer o povo ali de volta para o cativeiro e estabelecê-lo, o povo na terra prometida. Neemias efetuou muitas reformas, coisas que estavam sendo tidas como corriqueiras, como normais. Uma delas, por exemplo, a observância do sábado. Era preciso um líder como Neemias para poder restabelecer isso. Essa é a importância do líder. E Deus então levanta João Batista. João Batista era aquela pessoa que devia preparar o caminho, preparar o mundo, preparar Israel para a primeira vinda de Cristo, do seu Messias à Terra. Mais tarde, quando o povo de Deus caiu na terrível apostasia espiritual, Deus também levantou homens, pessoas de reforma. Quem? Martinho Lutero, Calvino, Knox, para trazer as pessoas de volta à Escritura. A Bíblia praticamente tinha sido anulada. O estudo da palavra havia sido anulado. É por isso que mesmo hoje, imagine as trevas. Imaginem as grandes trevas que tomaram conta nessa época do cristianismo. Porque mesmo se afastando ali da sede da apostasia, num movimento chamado de reforma, muita coisa ainda ficou para ser iluminada e não foi até hoje. E pelo contrário, tem havido uma regressão. Tem havido uma regressão dentro do sistema religioso e coisas que antes não se acreditava, com novos líderes agora, começou a se acreditar da forma errada. Então, mais uma vez, Deus precisa de pessoas. Deus precisa de homens e de mulheres que proclamem a verdade para esclarecer as trevas, para iluminar as trevas com a luz. Por isso que Cristo disse, olha, os seus olhos são a lâmpada. Os seus olhos precisam ver bem, porque senão, se você vê da forma errada, você vai se tornar em si próprio uma grande treva. É isso que tem acontecido hoje, infelizmente, em grandes denominações por aí afora. O objetivo de Deus é preparar um povo que esteja pronto para a sua vinda, que esteja livre de todos os erros, que esteja livre de todas as trevas, a escuridão. Quando nós vamos para o livro de Malaquias, no capítulo 4, nós temos lá os 2 últimos versos. E encerra ali, né, com as palavras lá, que diz assim, versos 5 e 6, né, do capítulo 4 de Malaquias. Diz assim, eu aqui estou enviando a você uma promessa. Eu estou enviando o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele vai fazer tornar o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Antes do grande e terrível dia do Altíssimo, Deus então levantará um mensageiro como o profeta Elias, que prepararia o caminho para agora a segunda vinda de Cristo. Porque o segundo Elias, veja só como as pessoas interpretam, o segundo Elias, aquele que teve um papel de Elias, de restauração, na primeira vinda, foi João Batista. Tem pessoas que dizem, né, naquela palavra que Cristo falou, olha, se vocês querem saber, João Batista é Elias. Aí eles pensam que é reencarnação. Veja só o tipo de foco que as pessoas colocam na Escritura e distorcem a Escritura.
Mas a perspicácia de João Batista, o pensamento de João Batista, a unção de João Batista, a atuação de João Batista era a mesma que estava sobre Elias. Por isso que João Batista, ele era considerado, foi considerado, dito até pelo próprio Cristo como sendo o segundo Elias. Então, o que é que acontece? Malaquias 4 diz, envia o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O primeiro Elias foi o profeta da antiguidade, Elias o Tesbita. Ele viveu na época do rei Acabe, da rainha Jezabel, o primeiro Elias. É o Elias lá do Antigo Testamento. Então, essa profecia de Malaquias, ela teve um cumprimento inicial, parcial, apenas lá na vinda de João Batista. Você tem um texto aqui de Mateus 10, que é o que a gente está falando aqui, Mateus 11, versos 10 a 14, que diz assim, pois este, referindo-se a João Batista, é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu mensageiro diante de ti, que preparará o caminho diante de mim. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém é mais do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Qual é o sentido disso aqui? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tido por esforço, alcançado, né, por esforço. E todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se você quiser saber, é o Elias que havia de vir. Só nesse texto aqui tem várias distorções que as pessoas interpretam. Por exemplo, esse texto aqui, todos os profetas e a lei chegaram ou profetizaram até João. E tem gente que quer dizer o seguinte, que os profetas e a lei chegam só até João, depois se acabam. Olha só que coisa descabida. A gente não vai falar disso agora. Mas o que é interessante aqui? A palavra lei se refere aqui à Torá, não é isso? Se fala. A lei é Torá, é revelação. E você vê aqui na Escritura. Todos eles chegam até João. Eles precisam apontar para João, porque João vai apontar para o Messias. Esse é o sentido. Então, e ele aponta para Cristo. E é por isso que diz aqui, eu vos envio o profeta Elias, lá em Malaquias. Então, Cristo diz, se você quer saber, ele é João Batista. É aquele Elias que havia de vir. Ele é o segundo Elias. Então, o primeiro Elias foi o profeta lá dos tempos de Acabe e Jezabel. O segundo Elias é o Elias do Novo Testamento, que preparou o caminho para a vinda de Jesus. Só que agora Deus precisa de outro Elias. Precisa de um Elias para preparar o caminho para a segunda vinda. E esse é o terceiro Elias. Esse é o mais interessante, é o mais fascinante, é o Elias final. É o que vai aparecer, o que vai surgir com uma mensagem, e não é uma mensagem diferente da mensagem lá do primeiro nem do segundo Elias. É uma mensagem que vai causar oposição, como a do primeiro e do segundo Elias? É, porque o padrão é o mesmo, é o terceiro Elias, não é outra coisa diferente. Então, pouco antes da vinda, do retorno de Cristo à Terra, Deus vai levantar novamente uma mensagem profética para anunciar a cada nação, tribo, língua e povo, para anunciar a preparação necessária para a vinda de Cristo. E é isso que nós precisamos entender, viver esta mensagem. É isso que nós precisamos ver. E Elias, ele tem algumas características. E essas características de Elias, a gente pode enumerar elas em 12, mais ou menos. 12 características interessantes sobre Elias. E essas características servem para que nós possamos, né, perceber essas semelhanças entre os três Elias. Interessante isso. Então, nós temos de estar preparando, apontando para esse Elias final, para fazendo a menção do Elias, lá do Novo Testamento, e também do Elias João Batista. Todas essas características precisam hoje ter o povo dos últimos dias. Então, se você vê um movimento que não desperta, vamos dizer assim, nenhum tipo de reação, se você vê uma mensagem que as pessoas abraçam ela de coração, nossa, que mensagem maravilhosa. Essa mensagem não é de Elias. Tá certo? Porque a mensagem de Elias é Elias se chamado de perturbador, a mensagem de Elias é Elias ser perseguido, a mensagem de Elias incomoda, a mensagem de Elias, as pessoas vão querer arrancar a cabeça dele. Se a mensagem que você ouve lá na sua igreja, do seu pastor, que as pessoas dizem que estão indo pregar, que fazem parte de Israel, não causa essas reações no mundo, não é uma mensagem de Elias, não faz parte, infelizmente, da mensagem que vai ser proclamada nos últimos dias. Porque a primeira mensagem de Elias, lá Elias com Jezabel, foi assim: você é o perturbador de Israel, onde é que você está?
Jezabel diz, faça-me o que aprover os deuses, se eu não arrancar sua cabeça amanhã, se eu não te matar amanhã. Com Elias, com João Batista, a mesma coisa. E por que que o terceiro Elias seria diferente? Não é. Cristo disse, vim trazer paz à terra? Não, eu vim trazer espada. Agora, os meus seguidores, eles têm a paz. Em meio à espada. Em meio à espada. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a ver 12 características entre os Elias. Semelhanças entre os Elias, que se repetem entre o primeiro Elias lá, com Acabe e Jezabel, o segundo Elias, com João Batista, e o terceiro e último Elias nos nossos dias. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça grandemente, que nós possamos nos preparar, e amanhã nós vamos ver um pouco dessas características e vamos realmente descobrir quem se encaixa no perfil do Elias remanescente nos últimos dias. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê uma boa caminhada na sua presença, em nome de Jesus.